A Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual tem como principal missão a reabilitação e integração na sociedade de indivíduos com deficiência, através da prática de atividades desportivas de competição, tanto a nível nacional como internacional. A sua denominação foi sofrendo algumas alterações, no sentido de lhe dar um caráter e conceito mais dinâmicos, deixando para trás alguma rigidez, desde sempre associada à doença mental em geral. A ANDI, antes denominada de Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, foi fundada a 4 de dezembro de 1990 e, desde essa data, é o organismo nacional responsável pelo desenvolvimento da prática desportiva para pessoas com deficiência mental, de acordo com a orgânica da Federação Portuguesa do Desporto para Deficientes. José Costa Pereira, presidente da ANDI, esclarece um pouco a história, o significado e os objetivos desta organização. Estamos enquadrados dentro de uma orgânica desportiva que é tutelada a nível superiormente pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, uma federação com o mesmo estatuto que qualquer uma das outras ditas do desporto regular, Federação Portuguesa de Basquetebol, Federação de Handball de Portugal, Federação de Futebol, muitas delas com as quais nós temos parcerias ou, em alguns casos, até somos mesmo associados. Essa Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência é uma federação multidesportiva e multideficiente. E a grande diferença relativamente às federações ditas regulares é que nas federações regulares, depois os seus associados não são clubes, são associações territoriais, por exemplo, a Associação de Futebol do Porto, a Associação de Basquetebol da Madeira, a Associação de Ciclismo do Algarve, a Associação de Judo de Viana do Castelo, e eu até estou a dar exemplos de algumas associações de âmbito territorial com quem a ANDI também tem parcerias. Além de termos parceria com federações ditas regulares, também temos com associações distritais, regionais, hoje vulgarmente designadas como territoriais, porque algumas delas até são interregionais. No caso da FPDD, multidesportiva e multideficiência, multidesportiva e multideficiente, os seus associados são não associações territoriais, ou antes, elas são territoriais, só que abrangem o território nacional todo, ou seja, Portugal continental e as regiões autónomas, mas está dividida em 5 associações nacionais por área de deficiente, são as ANDs, AN, portanto, a de Associação Nacional de Desporto para determinada área de deficiência. No caso específico da ANDI, que nasceu como ANDEM há 30 anos, nós fazemos este ano, vamos fazer no próximo dia 4 de dezembro, pretendemos fazer uma cerimónia condigna, não quer dizer que as outras não tenham sido ao longo dos 30 anos, mas é um ano marcante em que vai coincidir com a Assembleia Eleitoral para o próximo mandato, mas nascemos como ANDEM, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, que era o termo que se usava há 30 anos atrás. Com o evoluir dos tempos e com as normativas, que agora está muito em voga da OMS, da Organização Mundial de Saúde, mas está em voga por causa de outras medidas que ao longo dos tempos vão tomar. A própria Organização Mundial de Saúde alterou a designação de deficiência mental para deficiência intelectual, porque era pejorativo, porque era muito confundido com a doença mental, que é outra coisa que não tem. Uma deficiência não é uma doença, a deficiência não tem cura, enquanto que a doença tem cura por prescrição médica. É uma condição, a deficiência é uma condição humana. Exatamente. A deficiência pode ser adquirida ou não. É um indivíduo que tem um acidente, portanto, a partir de determinada altura, é uma pessoa com uma deficiência. Em 2007, finais de 2007, com efeito a partir de 2008, mudamos não só a nossa sigla, de ANDEM para ANDI, porque adaptamos a terminologia deficiência mental para deficiência intelectual. Mais recentemente, já no nosso mandato, neste último mandato, portanto, no último mandato, não, no mandato em curso, em 2017,
Mantendo a sigla ANDI, substituímos a palavra deficiência por desenvolvimento, que é um termo muito mais evolutivo, muito mais dinâmico do que a estática palavra deficiência. De modo que, neste momento, ANDI, e também por outro aspecto, porque para além das pessoas com deficiência intelectual propriamente ditas, nós, desde há uns anos a esta parte, no caso dos síndromes de Down, talvez há 10 anos esta parte, começámos a proporcionar a prática desportiva também às pessoas com síndrome de Down. E algumas delas, se tiverem um QI superior a 75, que é a linha de corte da deficiência intelectual, por exemplo, um indivíduo com um QI de 76 já não pode ser elegível para praticar desporto no âmbito da deficiência intelectual. Mas um síndrome de Down, são raros os casos, mas poderá ter um QI superior. E muito mais recentemente, há cerca de 2, 3 anos, passamos também a alargar o nosso leque de atividades às pessoas, aos vulgo autistas, hoje em dia conhecidos como pessoas com perturbações no espectro do autismo, e que estão também dentro da nossa associação. Razão de também mais um dos motivos para alterarmos a nossa designação de deficiência intelectual, porque não temos o direito de estar a chamar a pessoas que não tenham essa característica de deficiência intelectual, não tínhamos o direito de lhes estar a chamar ou a caracterizar como pessoas com deficiência intelectual, porque poderão não a ter, se for um autista com um desempenho de alto desempenho, que é como se diz, não é. E então o termo desenvolvimento envolve tudo. Olha, dá para tudo, dá para nós próprios. Para o Presidente, mais importante do que falar em inclusão é falar em tentar proporcionar igualdade de oportunidades. Costumo dizer que não recebo lições de inclusão de ninguém. Porque, e dou-lhe um exemplo, pegando no Lenin, ou até mais anteriormente, com outros atletas que eu sentia que, porque eu estava ligado ao desporto dito regular, quando fui um dos fundadores da então Andem. E desde há muitos anos que, por exemplo, o Clube de Gaia está afiliado na Associação de Atletismo do Porto ou na Associação de Ténis de Mesa do Porto, porque eu tinha já alguns atletas em que lhes reconhecia competência e capacidade, nomeadamente capacidade para interiorizar as regras do desporto dito regular, embora na sua condição de atleta com deficiência mental, então, hoje, uma pessoa com déficit cognitivo, já os tinha integrados, já participavam nas provas. Eu utilizava mais o termo integrado, mas isso já era um percurso de inclusão. Eu costumo dizer que muito mais, porque a inclusão tem muito que se lhe diga. Isto é muito difícil. Olha, eu no panorama nacional, sinceramente, do desporto para pessoas com deficiência, eu só conheço 2 casos de inclusão verdadeira ao nível do desporto, que é o Hugo Passos, que é um atleta simultaneamente surdo-olímpico e olímpico, e o caso do Pedro Isidro, que é um marchador olímpico, que esteve nos Jogos Olímpicos, não estou a falar de Paralímpicos, esteve nos Jogos Olímpicos de Londres e em 2016 no Rio de Janeiro. Em 2020 não vai estar de certeza, porque os Jogos foram adiados para 2021. Mas não sabemos se o Pedro lá conseguirá chegar. E o Pedro foi uma criança que começou num centro de educação especial em Rio Maior, daí a marcha, capital da marcha, Rio Maior. O Centro de Educação Especial de Rio Maior. Começou como criança e demorou muito tempo no seu percurso a ser o melhor dentro da Andem ou da Andi. Fez um percurso evolutivo. Simplesmente, isto não há segredos, é treinar e treinar e treinar. É assim que se formam os campeões. Portanto, mais importante que falar em inclusão é falar em proporcionar-nos igualdade de oportunidades. Se não temos Jogos Paralímpicos, por exemplo, para o futsal, que é uma modalidade muito forte, ou o basquetebol, que por acaso até já foi uma modalidade paralímpica, até 2004. Em 2004 ainda teve exibição. Portanto, são modalidades coletivas muito fortes e que assentam muito na base do Clube Gaia. Metade das seleções nacionais são atletas de Vila Nova de Gaia.
São duas modalidades que neste momento são, apesar de não serem paralímpicas, não vão estar nos Jogos de Tóquio, mas têm os seus jogos alternativos, têm igualdade, têm oportunidade de competir ao mais alto nível, não nos Jogos Paralímpicos, mas nos Global Games, que são os Jogos Olímpicos da Deficiência Intelectual, ou os síndromes de Down, que não estão no movimento paralímpico, mas têm os Trisomy Games, que eram este ano, que foram cancelados, estavam para ser em Antalya, na Turquia. José Carlos Pereira esclarece o significado do que é ser presidente da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual. Olha, ambas surgiram por mero acaso. Eu nunca tive a fobia, nunca quis ser presidente. Posso lhe dizer que no caso particular da Andi foi quase à força. Foi para o poder não cair na rua, foi mesmo assim. Porque o meu anterior colega, o professor Fausto Pereira, que neste momento por acaso está a assumir o cargo interino ou em exercício de presidente da FPDD, na altura teve que assumir a presidência também interina do Comitê Paralímpico de Portugal e obviamente eram incompatíveis as duas situações e teve que inclusive não terminar mandato, mas por uma questão de 2 meses, e eu surgi como natural sucessor dele, apoiado por todos os colegas. Porque, de resto, eu poderia ter sido presidente da Andem desde a sua origem. No fundo, eu fui um dos grandes impulsionadores que importei o modelo do estrangeiro. Vimos na altura que estávamos atrasadíssimos em termos organizativos do desporto, adaptado particularmente para a deficiência mental, agora a deficiência intelectual. E foi um dos principais, se não o principal impulsionador de criarmos uma associação com estas características, de nos filiarmos na Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes. Mas nunca tive essa... às vezes agora que estamos nos tempos agora de confinamento e até em que não estamos a desenvolver atividades virtuais, embora... virtuais não. Atividades regulares, a executá-las, embora temos vindo a desenvolver várias atividades virtuais, nomeadamente de formação, mas o diretor técnico abordará mais essa situação. Ao fazermos recolha de documentos históricos, é interessante ver que eu comecei como secretário técnico, depois secretário da direção, diretor técnico, portanto fui fazendo a progressão natural. No caso do Clube de Gaia, fui claramente o seu fundador, durante muitos anos, portanto, sempre fiz parte da direção e um dia surgiu a oportunidade de ser o presidente, até porque 2 dos nossos presidentes no Clube de Gaia, no seu historial de 32 anos, infelizmente já não estão entre nós. No que toca à parte técnica, António Pereira esclarece como é trabalhar com atletas com alguma limitação. Para além do trabalho técnico, António Pereira aborda a questão logística de ter espaços para que os seus atletas possam treinar. Eu penso que treinar, primeiro, é bastante enriquecedor, trabalhar com este tipo de população. Obviamente que o tipo de trabalho que um técnico faz com atletas com deficiência intelectual, ou no caso também com síndrome de Down e autismo, penso que é um pouco semelhante, tem as suas características próprias, obviamente, mas em termos técnicos é um trabalho semelhante ao que se realiza com qualquer atleta, nomeadamente atletas em desenvolvimento desportivo, por exemplo, em formação desportiva. Em termos de treino, obviamente que é trabalhar dentro das possibilidades, olhando sempre, e eu costumo frisar isto, olhando sempre para as capacidades, obviamente conhecer as suas incapacidades para trabalhar as suas capacidades. E devemos olhar para eles, e isto é o que eu também enquanto formador tento passar, que é, nós devemos olhar para as capacidades do atleta e trabalhar, olhar para ele como um atleta normal. Lá está, dentro da subjetividade que é isto da normalidade, como falou o engenheiro, mas é olhar para eles como atletas, ponto. Não é olhar para eles como uma pessoa com deficiência, não. É um atleta que eu tenho à minha frente, tenho de olhar, tenho de perceber
quais são as suas verdadeiras capacidades e trabalhá-las em função disso. Obviamente que sabemos que, como tudo na vida, há aqueles que têm mais capacidades e aqueles que têm menos capacidades. Tem que fazer um trabalho diferenciado do que aquele que tem menos capacidades em relação ao que tem mais capacidades. Aqui que eu tentando complementar um pouco o aspecto, porque eu ainda continuo a ser treinador no dia-a-dia, apesar de ser o presidente da Andi, sou treinador, eu fui treinador de atletas, eu acho que já ganhei tudo na vida. Olha, só não ganhei uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, mas no entanto tenho duas medalhas paralímpicas por atletas completamente distintos, um do género masculino e outro do género feminino. Como disse o Tosé, o treino é praticamente, poucas são as adaptações que existem, sobretudo estamos a falar no âmbito da deficiência intelectual, no nosso campo. Tratá-los como pessoas normais, esperando respostas diferentes e depois, muito importante, a comunicação. Como é que se transmite aquilo que se pretende? A comunicação é fundamental, porque não se pode dizer, olha, vais fazer 4 vezes 50 metros mais 3 vezes 80, muitas das vezes ele nem sabe onde é a linha da partida, onde são os 50 ou onde são os 80. E depois o processo de aprendizagem é preciso muita persistência, muita resiliência, porque o processo de aprendizagem é muito mais lento. Aquilo que uma pessoa, um atleta normal, pode adquirir numa sessão de treino, no decorrer de uma semana ou numa época desportiva, aqui pode levar quase toda uma vida. Tem sido extraordinariamente, eu diria, extraordinariamente fácil, porque, primeiro, porque lá está, estamos enraizados em Vila Nova de Gaia, como o Presidente disse há 30 anos atrás, as relações com as principais figuras do município, portanto, já nos conhecem há muitos anos, já trabalhamos em uníssono, em conjunto, há muitos anos, tendo Andi e o próprio clube da PPACDM de Gaia, tendo um papel tão fundamental no desporto em Vila Nova de Gaia, portanto, tem sido muito fácil. No caso da Andi, lá está, pela questão de estarmos sediados aqui em Vila Nova de Gaia, muitas atividades, muitas competições também são realizadas, quer em pavilhões, quer na pista de atletismo, quer até competições de futebol, utilizando os campos, são vários os estádios, portanto, são várias as infraestruturas e Gaia tem crescido também de formas, não estou a dar informação nova a ninguém, tem crescido muito ao nível das infraestruturas esportivas, cada vez a qualidade tem sido maior, e nós obviamente temos beneficiado um pouco também, lá está, com a parceria, com as facilidades que temos de relação com as principais figuras do município, que nos têm permitido, inclusivamente às nossas seleções nacionais, fazerem os seus estágios de preparação, e são várias. O basquetebol, praticamente, até eu diria, mais de metade dos estágios de preparação para a competição seguinte são realizados em Vila Nova de Gaia. A seleção de handball estagia sempre em Vila Nova de Gaia, porque neste caso específico a grande maioria dos atletas, para além de serem do clube da PPACDM de Gaia, também são do norte do país, e portanto a questão logística, é muito mais fácil ser aqui em Vila Nova de Gaia, portanto também no atletismo e seleção nacional seleção nacional de futsal para Síndrome Down, tem realizado também a grande maioria dos seus estágios a Vila Nova de Gaia. Primeiro, o relacionamento que temos e a proximidade com as pessoas de Vila Nova de Gaia, e depois também, obviamente, a qualidade e a excelência das infraestruturas, dos pavilhões, de tudo, desportivas que em Gaia tem, e por isso, obviamente, que a Andi, sendo sediada em Gaia, e provavelmente o clube mais eclético, como falou o Presidente, também ser de Vila Nova de Gaia, pronto, há esta facilidade e esta proximidade com o município. A pandemia Covid-19 trouxe vários constrangimentos à Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual. António Pereira fala um pouco deste período conturbado e acerca das decisões que foram tomadas. Criou constrangimento, até porque a população com que nós trabalhamos é considerada uma população de risco, e logo aí, obviamente, que nos limita enquanto promotores de desporto, porque eles estão... É pessoas que têm mesmo que ficar em casa, que têm que ficar, no caso, em lares residenciais, onde quer que eles residam, digamos assim,
e, portanto, a prática desportiva está neste momento completamente vedada, eu até diria, a nível de treinos e de prática regular nas próprias instituições, nos próprios clubes. No entanto, sabemos que muitos deles têm trabalhado em casa, portanto, sobretudo os atletas de alto rendimento, que a Andy tem, obviamente tem quase a responsabilidade de não parar, de se manter ativos e de continuar a sua prática regular dentro das possibilidades que tenham, quer seja em casa, aqueles que se possam eventualmente deslocar em condições de máxima segurança para alguns locais de treino para poderem realizar a sua prática, e obviamente também temos conhecimento de outros que conseguem em casa ou nos seus lares, aqueles que estão institucionalizados, até que residem em lares, lá está, como as PHDMs, como as Xerxes, de poderem ainda assim conseguirem praticar algo ou fazer, não parar completamente e manterem-se ativos. Tem sido também o nosso papel enquanto Andi promover isto. Aliás, nós fizemos uma espécie de levantamento aos nossos associados, saber aqueles que realmente estavam a fazer alguma prática, e alguns deles mostrar-nos vídeos, através de vídeos, de fotografias, que conseguiam ainda fazer algumas atividades. Isso também nos levou a pensar fazer algumas competições e atividades ciber, ou seja, online. Temos uma a decorrer de remo, indoor, porque sabemos que alguns clubes, algumas instituições possuem um remo ergómetro, porque sabemos que a prática é feita, no caso do remo indoor, em algumas instituições, e promovemos essa competição ciber. Pronto, até ao final do mês eles têm que nos mandar vídeos e o registro desses resultados, e é uma forma de nós também proporcionarmos à distância atividade física, e pronto, e estamos a pensar noutras atividades do género, no caso da corrida na passadeira, por exemplo, e vamos ver o impacto que esta competição vai ter para podermos também proporcionar outras atividades. No final da entrevista, António Pereira e José Costa Pereira deixaram uma palavra a todos aqueles que fazem parte, direta ou indiretamente, da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual. A mensagem que eu quero transmitir é de esperança, de que tudo se volte ao normal. Estou convencido que nada será como de antes, umas coisas para melhor, outras obviamente se calhar não para tão bom como era antes, mas desejar muita saúde a todas as pessoas que me estão a ouvir, em particular aos cidadãos de Vila Nova de Gaia, e portanto espero aos atletas, aos técnicos, a toda esta, eu diria quase família muito grande que é a Andi Portugal, portanto todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com a Andi, quero dizer os nossos associados e os nossos voluntários que trabalham diretamente com a Andi, pronto, uma mensagem de muita saúde. Obviamente mantenham os cuidados que têm que ter, seguindo as normas da OMS e do Ministério da Saúde, sejam cuidadosos com isso, e espero em breve podermos estar em contacto todos, e aqui falo também do universo esportivo nacional, que possamos estar todos juntos e de plena saúde, e sem baixas de preferência, obviamente, estarmos todos juntos. Obrigado também ao Terras Gaia por proporcionar-nos esta possibilidade de nós também transmitirmos o nosso trabalho, que é sempre importante para nós. Eu começo por dizer que estamos on e sempre estivemos, desde a proclamação do estado de emergência, tivemos sempre ativos, promovemos a campanha, que é do próprio PDJ, Ser Ativo em Casa. Alguns dos nossos atletas de topo, quer da deficiência intelectual, quer do síndrome de Down, enviaram os seus vídeos com as suas mensagens de encorajamento. Eu posso dizer que nós estamos preparados, porque nós já estamos habituados a adaptar. O nosso desporto é adaptado. Portanto, as adaptações surgem-nos no dia-a-dia perante as barreiras que se nos vão deparando nos nossos trilhos. Estamos desejosos de regressar.
os nossos atletas muito mais do que nós, porque não têm o sentido inibitório de até muitas das vezes saber o momento difícil que estamos a atravessar. Fizemos no sábado passado um fórum de âmbito nacional com os nossos associados, bastante concorrido, e apontamos para o reinício, a retoma da atividade adaptada, não sabemos nem algumas modalidades como, adaptada, com estreito cumprimento das medidas obrigatórias implementadas pela Direção-Geral de Saúde, pelo IPDJ e Secretaria de Estado de Desporto, mas vamos voltar, vamos todos ficar bem.